Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe aquele like. Hoje estamos aqui no canal da T Atualize, todos os créditos a ela. E sem enrolações, vamos direto ao vídeo. Vamos lá! Ontem nós tivemos os depoimentos do Almirante Garnier, que, gente, não deitou e promoveu momentos como esse. O senhor na polícia foi chamado para interrogatório, mas exerceu seu direito ao silêncio. Confere? Verdade, ministro. Certo. O senhor, vamos iniciar. Posso aduzir? Por favor. Eu exerci o direito de ficar calado por orientação do meu advogado, uma vez que naquele momento não haviam sido dados a conhecer as acusações contra mim. Apenas eu sabia pelo jornal. Aqui, o Almirante deixou claro que teve que permanecer em silêncio lá na PF, porque foi intimado a depor sem saber do que estava sendo acusado. Só que é o Garnier que está sendo acusado de atentar contra a democracia. Contraditório, né? Mas foi bom porque todo mundo viu. Já o Anderson Torres foi feita a inacreditável pergunta que todo mundo já sabe a resposta. E a minuta que estava na sua casa, hein, seu Torres? Doutor Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa. A verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Então, a minuta que estava na casa do Anderson Torres estava no Google há tempos, desde antes do Anderson Torres vê-la. Só que os caras precisam arrumar uma minuta a qualquer custo. Que, aliás, deixou de ser minuta, agora é considerandos. Já chegaremos lá. Já o general Heleno, que ontem representou a todos nós e dormiu no meio da audiência, ninguém há de te julgar, viu, general? Também foi interrogado por Alexandre. E interrogar o general Heleno é muito complicado. Afinal, ele é uma das personalidades mais queridas das Forças Armadas e não deu palco pro Alexandre. Respondeu apenas as perguntas do advogado e fim. O general Paulo Sérgio obviamente negou tudo e a cara dele era de quem não acreditava no tamanho do show promovido pela justiça do país, enquanto Tachad estava anunciando imposto no lombo do povo. Sim, Tachad te taxou e você nem viu, mas calma, já já o seu bolso começa a doer. Mas galera, no meio disso tudo, algo me chamou a atenção, porque Alexandre estava faceiro, tentando ser ursinho pimpão. Engraçadinho ele. E isso me pareceu ser uma tentativa de transmitir a quem assiste que, nossa, nem parece o cara que quando ninguém estava olhando, já que estava em sigilo, ameaçou o Aldo Rebelo de prisão. Olha só, ele nem parece ser tão bravo assim. Devido à tensão e à circunstância, tanto para os réus quanto para o próprio Alexandre, muitas dessas piadinhas acabaram passando. Mas, na minha opinião, é difícil segurar por muito tempo. E foi o que aconteceu com o general Braga Neto. Veja. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez. Ora, essa vez não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Eu acho que ali pode ter escapulido que estava todo mundo assistindo, né, Alexandre? Na minha percepção, aquilo ali foi uma tentativa de humilhar o general. E se eu posso reforçar minha opinião de que Alexandre parecia estar no modo personagem para o ao vivo, eu trago a cena dele meio que esquecendo o nome do Felipe. Tão natural ele. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins. Felipe Magnitsky? Não, sério, parei. Voltando, semana que vem fazem 6 meses que o Braga Neto tá preso por supostamente ter interferido em uma investigação um ano antes. Algo que eu não me lembro de ter visto antes na justiça brasileira. Deve ser porque agora a gente tá na justiça brazuelana. Em seu depoimento, o Cid disse que o Braga Neto havia repassado dinheiro para ele. Mas o Cid sequer se lembra onde havia guardado esse dinheiro. Só que o mais importante é que ele foi pego numa mega contradição. E se você não viu, vai lá no meu último vídeo e assiste que você vai entender tudinho. Segunda, o Cid falou. Mas ontem foi a vez do Braga Neto. E sobre esse negócio de dinheiro, ele tem uma versão bem diferente. 3 razões para se reunir com os... Que ele veio atrás de mim e perguntou se o PL podia arrumar algum dinheiro.
Era muito comum, porque quando o presidente Bolsonaro, quando nós entregávamos esse recurso do presidente, veio muito recurso. Então era comum outros políticos, através ou do presidente Valdemar, ou do próprio presidente Bolsonaro, ou de outras pessoas, pedirem para pagar contas de campanha atrasadas, dentro do previsto. O Cid veio atrás, perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, falo assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era. Procurou o Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Lembrando que, segunda, o Cid disse que não tinha nenhuma prova contra o Braga Neto. E delação não é prova. Só para constar. Até porque o Cid disse em sua delação que o Felipe Martins havia apresentado a ex-minuta do golpe, agora considerando-os. Só que entenda, foi só o Cid que falou isso, já que todo o resto, e quando eu digo todo o resto é todo mundo mesmo, negou que o Felipe estivesse na tal reunião. E quando o almirante Garnier foi perguntado se ele lembrava quem teria apresentado os tais considerandos, ele respondeu isso aqui. Na minha cabeça, o assessor que entrou na reunião do dia 7, organizou o computador onde nós lemos, ouvimos a apresentação de alguns considerandos, foi o coronel delator. É dele que eu me lembro. Não se recorda de mais nenhum assessor? Eu não lembro de outras pessoas presentes. Pode ser um lapso de memória, mas eu não lembro de outras pessoas presentes. E o coronel delator, ele fez isso e saiu também. Vai ser meio complicado explicar o Felipe preso por 6 meses e 10 dias numa solitária. Vai ser preciso muita criatividade. Mas tá, vamos falar do presidente Bolsonaro, porque para quem esperava que ele fosse ficar introspectivo, bom, não foi isso que aconteceu. Teve um momento que o presidente fez uma piadinha, tipo, piadinha lá, presidente Bolsonaro, que a CNN disse ter sido uma tentativa do presidente de humilhar o Alexandre, e que muita gente gostou. Mas muita gente não gostou. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Na minha percepção, Bolsonaro estava apenas avisando ao Alexandre que ele seria candidato no ano que vem, por mais que o Alexandre queira colocá-lo na cadeia. E ele disse isso na cara dele, em tom de piada. Se cabia a piada, não sei. Só sei que foi assim. Mas aqui, eu não vou me prender nessa mini polêmica porque o presidente disse muita coisa. Coisas que muita gente não disse porque aparentemente ter opinião é crime na democracia brasileira. Bolsonaro explicou para o Alexandre que foi perseguido por todos desde o início porque ele fechou a mangueira do dinheiro público, não colocou um corrupto no recreio e porque defende as pautas de costumes. E nem obra era feita e era usado à vontade esse recurso. Por que à vontade? Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os conselhos decidem está decidido e ninguém toca mais no assunto. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recursos para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. Aliás, o Bolsonaro listou para o Alexandre, na cara dele, como sua campanha foi prejudicada pela própria Justiça Eleitoral, que, por coincidência, oh meu Deus, era presidida pelo próprio Alexandre. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu cheguei aqui na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar
imagem do outro candidato lá numa comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram inclusive uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. E ver que, enfim, isso foi dito em sequência, no compilado, na cara do Alexandre, tirou um osso da minha garganta. Só que Alexandre queria focar mesmo na questão das urnas. E nessa hora eu achei que o Bolsonaro nadou de braçada. Porque o presidente mostrou que, ei moço, essa era a minha pauta desde que eu era criancinha. Editor, já imaginou você editar um vídeo com uma timeline? Muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso. Só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E com o tempo ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem, mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional. Para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Eis um fato. Se tivesse implementado o voto auditável, ninguém poderia reclamar de nada. Afinal, não foi o que a gente tanto pediu? Mas não rolou. Agora, o Fux resolveu explicar o porquê o Supremo derrubou o voto auditável, aprovado quase que por unanimidade na Câmara e Senado. Olha que coisa mais louca. Ministro Alexandre, nós fizemos a licitação. Não de tudo, nós não tínhamos nem condições financeiras, era muito dinheiro, muito caro. Fizemos a licitação, a empresa ganhou. E nesse integro veio a decisão do Supremo declarando constitucional esse voto impresso, por força de que o voto seria secreto, porque ele poderia mostrar quem votou. E essa fala me deixou bastante impressionada, porque você não ia pegar o voto impresso e levar para casa para mostrar para alguém quem você votou. O papel cairia em uma urna lacrada sem contato humano e seria usado para a própria pessoa conferir o seu voto ou talvez em caso de recontagem. Hora alguma você pegaria o papel e levaria para casa. Sério, eu fiquei realmente assustada com essa declaração do ministro porque ela não condiz com a realidade. Que pena. E é só o que eu posso falar. Uma pena, porque olha só o que vem por aí, galera. Um projeto de reforma eleitoral está no Senado Federal já na reta final. E lá tem um artigo que diz que todo aquele que duvidar, como eu duvidei aqui, do sistema eleitoral, pena 7 anos de reclusão. Eu acho que isso não é democracia, não é o que nós queremos. Nós queremos, com toda certeza, a Vossa Excelência quer e acredita no sistema. Tudo bem, a opinião do senhor, a minha opinião por lá de cá também, nós devemos buscar aí maneira de evitar que isso aconteça. Repito, se tivesse um voto semelhante do Paraguai ou das urnas agora da Venezuela, nenhum de nós estaria nesse momento, para mim, bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância. Cara, duvidar do sistema eleitoral pode se tornar crime passível de 7 anos de cadeia. Quantas democracias têm isso no currículo? Lembrando que esse julgamento
é para salvar a tal da democracia. Você tá entendendo? Alexandre também perguntou do inquérito secreto do hacker. E eu não vou nem pôr aqui, porque aparentemente foi por isso que o meu canal foi desmonetizado. Eu cometi o crime de comentar o inquérito. Muito bandida eu. E, cara, é muito doido, porque o Bolsonaro ia falando e o Alexandre ficava meio que respondendo o presidente, que era o depoente. O juiz respondendo às alegações do depoente. Coisas que só uma democracia faz por você. Mas tá, na sequência, perguntado sobre a minuta, Bolsonaro falou que também queria saber cadê a minuta, já que ela não tá nos autos. Só que Alexandre disse que tá. Mas, de novo, nos autos do processo que foram disponibilizados, não tá. Eu li, eu reli, eu tô quase decorando essa bagaça. E não tá, Alexandre. A minuta que pedia a prisão de Vossa Excelência não tá. Bolsonaro também disse que considerandos foram sim discutidos, mas de maneira informal, tipo, bicho, você viu o que ele fez agora? O poder subiu pra cabeça e mesmo assim não fez o cabelo crescer. Cara, que medo, acabei de lembrar que piada ruim no Brasil da cadeia. E quando perguntado se queria dar um golpe, Bolsonaro ainda esfrega na cara que... Mas graças a Deus, esse movimento de caminhoneiros que abalou muito o governo Temer lá atrás, até na questão econômica, e eu falei nesse meu vídeo, né? A gente não pode parar o Brasil, porque as consequências nefastas da economia serão horríveis para todos nós brasileiros. E o nosso método de agir nunca foi o que o outro lado sempre fazia. Nós aqui nunca invadimos patrimônio público, os 4 anos do meu governo, nós não prejudicamos o direito de ir e vir, as nossas manifestações na Paulista, em Copacabana, em outros locais, não teve uma lata de lixo virada, só vai na delegacia, não tem oportunidade de ocorrência de um só telefone furtado ou roubado, ou seja, nós somos diferentes. Então essa dos caminhoneiros, apesar de eles estarem ali manifestando uma insatisfação, não seria dessa forma que nós aí buscaríamos atingir o nosso objetivo. Eu sempre defendi qualquer manifestação pacífica, seguindo a norma, a regulamentação, as leis, avisando as autoridades, e daí as nossas manifestações, até uma vez o ministro Fux estava no Supremo, estava preocupado com o 7 de setembro, eu falei, fica tranquilo, nosso pessoal não tem esse problema. Mas mesmo assim, ministro, tinha um batalhão lá embaixo, lá na garagem, lá da presidência da República, né? A gente nunca sabe, pode acontecer algum imprevisto. Então, ao longo de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes, você não viu uma só ação provocada por mim, que desagou num local, num outro rio que nós não achamos que fosse não ideal. Eu vou ensinar todo mundo nesse vídeo a fazer esse valor aqui em apenas 1 hora, usando apenas um aplicativo no seu celular. Simples, você vai instalar esse aplicativo no seu celular, você vai usar ele por 1 hora e a cada hora que você usa ele, a empresa te paga esse valor. Deixou claro aqui é que ele já teve várias oportunidades de fazer algo e relembrou quando os caminhoneiros pararam em protesto. Pergunta lá pro Temer esse caminhoneiro parado no Façoal Cox. E agora os caras estão tentando me convencer que o Bolsonaro desmobilizou os caminhoneiros para tentar dar um golpe com cano de PVC, bolinha de gude, enquanto ele estava fora do país. Gente, por favor, né? Olha o quanto de tempo e dinheiro estamos gastando em algo tão patético. Não tem minuta, não tem materialidade, não tem assinatura, mas teve conversa de bar, teve desabafo, teve bravata e palavrão. Ah, e a delação do Cid, claro. Tem a delação do Cid. E a conclusão, para quem tem mais de 2 neurônios, é que após essas oitivas, a acusação de golpe de Estado não para de pé. Tanto que o moço do Instituto Chupa Lula foi lá no Twitter dizer que o Fux virou advogado do Bolsonaro. Porque o Fux fez perguntas. E vale lembrar, Fux é juiz de carreira. O Alexandre não. Já a Globo News passou a tarde se lamentando pelo quanto o interrogatório foi fraco e jogar a culpa no colo do Goneu, PGR, que, segundo os jornalistas, não sabe fazer interrogatório. Se eles estão espremendo o limão para chegar ao ponto de dizer que, gente, parece que não foi tão bom para nós, é porque foi péssimo para eles. Condenar sem provas o maior líder da oposição do país e o seu entorno político, com base em delação do Cid, não vai passar batido sem consequências, porque a história está registrando tudo. Esse vídeo em si já é um registro histórico. Venezuelar o Brasil vai ter um preço alto. A questão é se eles estão de fato dispostos a pagar essa quantia. A oposição em democracias é algo sagrado, mas no Brasil ela está tentando ser eliminada. Na cara de todo mundo. E o que nos resta fazer é aguardar as cenas dos próximos capítulos. E já que você ficou até aqui, o Alexandre... Fala pessoal, tudo bem com vocês?
Tô reiniciando o vídeo aqui, tá? Obviando. Conexão política. Vamos tá lendo aí uma noticinha para vocês. Antes de finalizar o vídeo, Augusto Heleno nega envolvimento em uma suposta ações golpista e diz que declaração foram tiradas de contexto. General alegou aos STF que expressões usadas em reunião ministerial tinham sido figurado e que não houve ordens ilegais durante sua atuação no GSI. O general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, negou nesta terça-feira, dia 10, o depoimento ao Supremo Tribunal Federal, STF, que tenha condenado ou participado de qualquer ação voltada à tentativa de impedimento à posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O Heleno é um dos 8 réus da ação penal que apura a existência de uma suposta trauma golpista para manter Jair Bolsonaro na presidência da República. Durante a audiência conduzida pelo relato do caso, o ministro Alexandre de Moraes, Heleno exerceu o direito condicional ao silêncio diante a perguntas formuladas pelo magistrado e a Procuradoria-Geral da República, mas respondeu ao questionário feito por advogado de defesa Matheus Maia Milanês. Declarações em reunião ministerial. Questionado sobre falas registradas em uma reunião ministerial de julho de 2022, na qual afirmou que não haveria segunda chamada nem revisão do VAL após as eleições. Heleno declarou que as expressões utilizadas foram de caráter simbólico. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Não se esqueça de comentar aí de que cidade vocês estão me assistindo. E fiquem com Deus. Falou!